Pai do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui fazendo mais um vídeo no canal Seja um Discipulador, para trazer e tornar notório a palavra de Deus aos vossos corações, um propósito e objetivo de tornar Jesus conhecido para as vossas vidas. Esse é o nosso maior propósito. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Passando alguns tempos, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então, esse texto vai falar sobre Abraão e o seu filho Isaque. Deus colocando à prova a vida de Abraão e pedindo o seu filho, o filho da promessa que Deus fez para Abraão. Mas eu quero fazer uma analogia hoje com essa palavra, falando sobre sacrificarmos o Isaque, o nosso Isaque. E esse nosso Isaque está relativo à nossa vida, aquilo que amamos, aquilo que nos apegamos, aquilo que está ao nosso redor, que nos leva a um relacionamento a nós mesmos e não com Deus. Então, haja vista que Isaque era o único filho a quem Abraão amava. Deus confirmou isso, dizendo: teu único filho a quem tu amas. Mas haja vista que Abraão tinha também Ismael, filho da serva de Agar, porque Sara não creu tanto na promessa e deu a sua serva para se deitar com Abraão e ele tem um filho. Ela tem um filho para com eles, mas a promessa de Deus era com Abraão e Sara. E quando nasce Isaque, com certos anos, Deus, que Isaque estava na sua idade, e Deus pede a Abraão, ao seu filho Isaque, a quem ele amava, como sacrifício para a sua vida. E com certeza Isaque é o único filho a quem Abraão ama. Então esse Isaque que nós temos que sacrificar na nossa vida, e que por muitas vezes nós estamos apegados a esse Isaque da vida. São coisas que Deus fez promessas, que Deus nos deu, até mesmo nos entregou, mas nós estamos ligados, presos a esse Isaque da vida, porque na vida, irmão, tem coisas que aquilo que nós devemos amar, nós estamos cuidando, e aquilo que nós realmente devemos cuidar, nós estamos amando. Por exemplo, irmão, às vezes Deus nos dá um bom transporte e nós passamos a amar lugar de cuidar. Às vezes nós devemos, com certeza nós temos que amar a nossa esposa, nossos filhos. Às vezes nós não estamos amando, estamos só cuidando. Essas coisas são os Isaques da nossa vida. Os bens, a família. E às vezes isso está mais numa prioridade na nossa vida do que o próprio Deus. E Deus não nos deu nada para tomar o lugar dele, para tomar a prioridade dele. Por isso que nós temos que sacrificar o Isaque da nossa vida, por diante de Deus, diante dos holocaustos de Deus. Porque a questão não é ter essas coisas, é fazer com que essas coisas não nos tenham. Porque quando as coisas que herdamos e adquirimos passam a nos ter, nós não temos mais Deus. Essas coisas passam a ter Deus. Ser Deus, aliás, na nossa vida. Por isso que Jesus disse: aonde está o vosso coração, aí está o quê? O vosso tesouro. Irmãos, pois nós temos que entender uma coisa. Essas coisinhas corriteiras da vida que nos cercam, que nos dominam, esses são os Isaques da nossa vida. E nós temos que colocar como holocausto diante de Deus, sacrificar a Deus, oferecer a Deus tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos entregou, até a nossa própria vida. Sacrifica o Isaque da sua vida. Aquilo que está lhe prendendo, aquilo que veio até mesmo como promessa. Porque Deus disse: vai para o monte, oferece como holocausto.
Você acha que para Abraão não doeu no coração dele? Quantas coisas que nós estamos apegados, às vezes nos é tirado. Deus às vezes intervém dessa forma, permite, para que nós nos apegamos disso e passamos a nos apegar a Ele, para vivermos melhor para Ele, porque nós não aprendemos a sacrificar os nossos Isaques, o nosso Isaque da nossa vida. Então, Deus hoje, segundo a sua palavra, irmão, quer que você sacrifique esse Isaque. São os filhos, são aquilo que nós temos por bens. Às vezes, essas coisas que Deus nos dá, irmão, não é que Deus dê para a gente esquecer Ele, não. Ele nos dá, irmão, para que o nome dele seja glorificado, exaltado diante de tudo quanto Ele nos faz. Agora Deus fala para Abraão isso: dá o teu único filho a quem tu amas. Abraão não retruca, Abraão não argumenta, Abraão não vai interrogar a Deus, mas simplesmente Abraão obedece. Sabe por quê, irmão? Porque Deus estava provando Abraão, e o Isaque, que Deus deu por promessa, não tinha tomado o lugar de Deus. E Deus queria mostrar isso a Abraão. Porque Deus já conhecia a intenção, a motivação do coração de Abraão. Sabia que o Isaque, seu filho a quem ele amava, não era prioridade, mas sim Deus. Então, provável que na continuidade da narrativa do texto, declara que Abraão foi para o monte, levou o seu filho, levou os moços, os seus servos que estavam lá, e ele chega ao pé do monte e diz: fica aí aqui, que eu e o menino vamos subir ao monte e vamos sacrificar a Deus, levantar um altar e sacrificar a Deus. E o texto conta que quando Abraão e Isaque vão subindo ao monte, o menino interroga Abraão, dizendo: pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o holocausto? Abraão simplesmente disse: meu filho, o cordeiro Deus o proverá. Não sabia ele que o sacrifício era ele próprio. Era o próprio menino que entregou o pai. Mas Abraão faz isso, irmão, em obediência a Deus. Porque ele sabia que o Deus que havia dado a promessa ia manter a promessa de pé. E é isso. Não tenha medo de sacrificar os Isaques da sua vida. As coisas que estão, às vezes, querendo tomar o lugar de Deus no seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que prospera, o Deus que cuida de todas as coisas. Então, os Isaques da vida, eles trazem um cumprimento. Mas o beneplácito e aquilo que é completo é Deus, na minha e na sua vida. Então, vamos sacrificar os Isaques da nossa vida. Que nada nessa vida possa nos tomar o lugar de Deus, mas que essas coisas continuem sendo como holocausto, como oferendas a Deus. Que aquilo que Deus nos dá é para a sua obra. Que aquilo que Deus nos faz adquirir no dia a dia é para a sua obra. Sabe por quê? Porque são promessas. A maior promessa de Deus para a nossa vida é que Ele é a nossa porção e a nossa bênção. Pronto. E sempre nós vamos ter Isaques na nossa vida, mas não que eles possam tomar. Esses Isaques, eu estou fazendo uma analogia de bens, daquilo que temos, famílias, filhos, e que tudo isso tem que ser sacrificado diante de Deus. Ou seja, colocado diante de Deus, para que essas coisas não tomem prioridade na nossa vida e Deus fique em segundo plano. Porque se nós continuarmos priorizando Deus e esses Isaques serem segundo plano, nós sempre vamos ter sempre em abundância para a nossa vida. Então, que possamos, irmão, aprender isso segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega lá no monte, ele amarra o menino, faz o altar, arruma a lenha e coloca o menino amarrado em cima do altar. E quando Abraão pega o cutelo para imolar o menino, para sacrificar o menino, que de fato ele ia fazer mesmo, diz que uma voz brada do alto do céu e disse: Abraão, Abraão, não estenda o cutelo contra o menino. Portanto, sei que tu temes a mim, e que tu me deste e ofereceste o teu único filho, o filho a quem tu ama. Então, aquilo que nós temos amado, irmão, é para oferecer como sacrifício. Não de fato o seu amor em arrogância, em ignorância, em avareza para a nossa vida. Não. Sacrifique tudo a Deus. Deus está te abençoando para você sacrificar diante do altar dele. Ou seja, para você dar como altar diante de Deus. Certo? Então, possamos guardar essa palavra aos nossos corações.
sacrifique os Isaques. E as promessas estarão de pé e virão muito mais para a minha e para a tua vida. Que Deus, irmão, possa te abençoar com essa palavra. Ele é a tua prioridade e a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.